TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Após o término da campanha da vacina contra a influenza, Nova Friburgo não imunizou nem metade do público-alvo neste ano. O Rui Providência convoca os pensionistas do estado nascidos em junho para o censo obrigatório. Quem não realizar o procedimento pode ter benefício suspenso. O governador Cláudio Castro entregou 30 títulos de propriedade para moradores da Santa Cruz, na zona oeste do Rio. E o Brasil criou 240 mil empregos em abril, apontou o novo CAGED. O diálogo com o objetivo de discutir políticas públicas voltadas para moradia e prevenção. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui na TV Correio da Manhã, sempre levando para você o melhor da informação, seja pela TV, nas nossas regiões de cobertura, seja também pelas nossas redes sociais, que você já bem conhece, TV Correio da Manhã, Facebook, YouTube e no nosso site tvc16.com. Além da nossa programação ao vivo, você também fica antenado sobre tudo o que acontece na nossa região de cobertura, no interior do estado e, é claro, o que mais impacta na vida da população, inclusive do país. A gente começa a edição de hoje, claro, não só agradecendo a sua presença, mas trazendo aqui informações importantes. E essa é fundamental. De acordo com os dados disponibilizados pela Prefeitura de Nova Friburgo, a cobertura vacinal contra a gripe no município chegou apenas a 40,69%, percentual muito abaixo do esperado pelas autoridades de saúde. Com um público-alvo de 73.559 pessoas, apenas 30.681 doses foram aplicadas até a última semana. Os vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais. Os principais sintomas são febre, dor de garganta, tosse e dor no corpo. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a doença e as complicações. A vacina é oferecida todos os anos pelo governo federal, antes do inverno, período em que as doenças respiratórias são mais comuns. A vacina ela é fabricada com vírus inativos, fragmentados e purificados, ou seja, não é capaz de induzir o desenvolvimento da doença. Além disso, a composição e a concentração de antígenos são utilizados a cada ano, seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O Ministério da Saúde reforça que o imunizante pode ser administrado simultaneamente com outras vacinas do calendário nacional. E nós tivemos ontem, dia 31 de maio, o término da campanha contra a influenza este ano. E o índice ele não foi pequeno somente em Nova Friburgo, viu? Petrópolis também não atingiu 50% do público-alvo, assim como Teresópolis, que também não atingiu o índice. E, infelizmente, muito preocupante todo esse cenário, porque a gente chega agora, de fato, para um período de frio. A gente sabe que isso está associado também, aí, principalmente para os alérgicos e, consequentemente, para as infecções. E, com isso, há ali o risco do agravamento da doença. A gente vai trazer ainda ao longo também do Correio Petropolitano de hoje, mais inclusive sobre o boletim Infogripe, inclusive que foi já divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz e que trata, infelizmente, justamente sobre as internações que ainda continuam altas por conta da influenza, por exemplo. A população deve procurar as unidades, se orientar, se informar para receber o imunizante. Lembrando, 40% do público-alvo. A gente lembra que a vacinação para todo o público já foi disponibilizada, mas nem 40% do público-alvo tomou a vacina. Que dirá toda a população? Os índices são ainda piores referentes à cobertura vacinal. Ontem, inclusive, também trouxemos aqui a informação em relação à vacinação contra a poliomielite, que já foi iniciada. Então, você, pai responsável, mãe, não deixe de levar o seu filho de 0 a 4 anos também para receber o imunizante. Em Teresópolis, a Secretaria de Esporte e Lazer anunciou o curso gratuito de Bombeiro Mirim.
As inscrições vão ser abertas agora, segunda-feira, e seguem até o dia 7 de junho, e são destinadas para crianças e jovens com idades entre 6 e 16 anos. As aulas vão ser realizadas aos domingos, de 8 da manhã até o meio-dia. E para se inscrever, é preciso levar os seguintes documentos. Atenção! Xerox da identidade do responsável, certidão de nascimento da criança, um comprovante de residência e também um comprovante escolar. Lembrando, as inscrições até o dia 7 de junho. Mudando um pouco de assunto, a gente fala agora sobre emprego. O Brasil fechou o mês de abril com um saldo positivo de 240.033 vagas de emprego formais com carteira assinada. O balanço é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, e que foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado de abril decorreu de pouco mais de 2.260.000 admissões e de pouco mais de 2.020.000 desligamentos. No acumulado do ano de janeiro de 2024 a abril de 2024, o saldo foi positivo em 958.425 vagas de emprego, resultado de pouco mais de 8.900.000 admissões e 7.945.000 desligamentos. Já nos últimos 12 meses, de maio de 2023 a abril de 2024, foi registrado um saldo de 1.701.950 empregos, decorrentes de pouco mais de 24 milhões de admissões e 22 milhões de desligamentos. Em relação ao estoque, ou seja, a quantidade do total de vínculos seletistas ativos, o país registrou em abril um saldo de 46.475.700 vínculos, uma variação de 0,52% em relação ao estoque do mês anterior. O maior crescimento do emprego formal no mês de abril ocorreu no setor de serviços, com a criação de mais de 138.000 postos. Na indústria, foram um pouco mais de 35.900, concentrados na indústria da transformação. Já no setor de construção, foram 31.893 postos e no comércio, 27.272. Na agropecuária, foram 6.576 postos. O salário médio de admissão foi de R$ 2.126,16. Comparado ao mês anterior, houve um aumento real de R$ 36,96, o que representa uma variação positiva de 1,77%. E por isso que a gente sempre fala que a capacitação ela é fundamental para conseguir ali uma oportunidade de emprego, para conseguir ali uma oportunidade formal no mercado de trabalho. É claro que nem todos almejam a carteira assinada, muitos gostam, por exemplo, têm ali a vontade de empreender, o sonho de ter o próprio negócio, mas a gente sabe também, inclusive trouxemos aqui, ainda é alto o índice aqui no Brasil de desemprego, é 7,5% da população. Ainda é necessário pensar em muitas políticas voltadas para a capacitação profissional dessas pessoas para que elas consigam também acessar o mercado de trabalho. Pensionistas vinculados ao Fundo Único da Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Providência, nascidos em junho, já podem fazer o agendamento para realizar o recenseamento obrigatório 2023-2024 e que é exigido pela autarquia. O procedimento é presencial e deve ser feito por esse grupo ao longo do próximo mês e em uma das agências ou postos do órgão. O agendamento prévio é feito pelo site www.rj.gov.br/Rio Providência ou pelos telefones 0800 285 8191, isso para chamadas de fixo, ou então pelo DDD 21 3850 3350 para fixo ou celular. Após a marcação, o beneficiário deve comparecer na data, horário e local definidos com a documentação exigida. O censo começou em novembro de 2023 e continua durante 2024, sempre ali de acordo com o cronograma do mês de aniversário do segurado. Na fase atual, os pensionistas militares somente serão submetidos ao recenseamento se estiverem associados ao Rio Providência, ou seja, aqueles em que instituidores da pensão vieram a óbito até o dia 31 de dezembro de 2021. O não comparecimento acarreta na suspensão do pagamento do pensionista, sendo necessário realizar o procedimento para restabelecer o benefício. A lista dos não recenseados vai ser divulgada periodicamente no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no site do Rio Providência.
A suspensão do depósito de quem não comparecer vai ocorrer nas folhas de pagamento seguintes à publicação da lista nominal. Então fique atento, você que está nos acompanhando nesse momento, para não deixar de fazer o recenseamento caso você esteja associado ao Rio Providência, para também não chegar no mês que vem e infelizmente não ter o salário depositado na conta por conta da não atualização desses documentos. É basicamente para garantir ali, né, a segurança desse pagamento para essas pessoas, para os pensionistas, e obviamente também evitar ali possíveis fraudes, até porque a gente sabe, infelizmente, alguns ainda, principalmente de famílias, né, continuam utilizando o recurso, já em alguns casos com aquele pensionista, por exemplo, já falecido. Então é uma forma também do Rio Providência continuar monitorando aí, garantindo a segurança para a população e também o benefício para aqueles que devem recebê-lo. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco, tem a previsão do tempo para o início da semana e, é claro, mais informações sobre a nossa região de cobertura. Tudo isso após o intervalo, não saia daí, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024.
turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura para o início da semana. E quem traz as informações para a gente é o nosso repórter Eric Portela. Boa noite, Richard. Boa noite para você aí de casa que está nos assistindo. Mais uma vez a semana se inicia e dessa vez a previsão não é de possibilidade de chuva para as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, a temperatura deve passar por ligeira elevação. Mesmo assim, a grande quantidade de nuvens vai marcar presença durante esta segunda-feira no município. Os termômetros vão variar entre mínima de 11 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a temperatura também deve aumentar um pouco, variando entre mínima de 12 e máxima de 25 graus. O dia será de sol entre nuvens e ventos fracos. A previsão para Petrópolis é de muitas nuvens no céu e temperatura estável. Não há possibilidade de chuva para o município e os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 28 graus, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. Já aqui no município de Paraíba do Sul, a temperatura durante esta segunda-feira deve passar por um aumento significativo comparado ao fim de semana, marcando mínima de 15 e máxima de 27 graus. O dia também será de sol entre nuvens e não há possibilidade de chuva. Em Pátio do Alferes, a semana vai começar com o céu coberto por nuvens e ainda assim aumento na temperatura, variando entre mínima de 14 e máxima de 27 graus. Os ventos do município serão fracos e não chove. Para finalizar, em Três Rios, a semana se inicia com muitas nuvens no céu e elevação na temperatura e ventos fracos. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 28 graus. E mesmo sem previsão de chuva, é importante lembrar que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo número 199. Bom início de semana a todos. Obrigado pelas informações, Eric. Um ótimo trabalho para você, um bom fim de semana, né? Um bom domingo. E é claro, a gente vai trazendo ao longo da semana também a previsão do tempo para você que está nos acompanhando. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, lançaram na última quarta-feira uma campanha de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, novos produtos como os cigarros eletrônicos e informações enganosas da indústria do tabaco são uma ameaça, levando à iniciação ao tabagismo cada vez mais precoce. Foi inclusive que destacou a pasta em nota. Dados apresentados pelo Ministério indicam que crianças e adolescentes que usam cigarros eletrônicos têm pelo menos 2 vezes mais probabilidade de fumar cigarro mais tarde na vida. O mote da campanha é o Dia Mundial Sem Tabaco, que foi celebrado nessa última sexta-feira, dia 31, e que esse ano teve aí como tema proteção das crianças contra a interferência da indústria do tabaco. E quantas vezes, até eu mesmo já escutei as pessoas em conversas informais com amigos, colegas, dizendo: ah, mas o cigarro eletrônico não faz mal, mas ele não tem nicotina. Independentemente se tem nicotina ou não. A gente já apresentou os dados, o próprio Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, mostra com dados científicos de que faz mal à saúde, é prejudicial. E quando a gente vê esses dados, quando a gente vê esses números de crianças, adolescentes entrando para o fumo, entrando para esses números, né, para esses dados de que começam a fumar,
é um dado muito preocupante. Isso pelo fato de que isso pode ser um agravante para ela no futuro. Isso pode ser um custo a mais para a família, não só para a família, mas também para essa própria pessoa e, claro, para a saúde como um todo. Porque os tratamentos, por exemplo, para câncer são demorados, são caros e exige, obviamente, uma saúde mental, uma rede de acolhimento muito boa para que a pessoa possa passar por esse procedimento da melhor maneira possível. Então é necessário que a população esteja informada e também possa orientar as crianças e os adolescentes para evitar esse tipo de atitude. Relembrando para você que está nos acompanhando, termina nesta segunda-feira, dia 3 de junho, as inscrições para mais um ciclo do programa de residência em TIC do Serratec, o Parque Tecnológico da região serrana do Rio. São 130 vagas, gente, que se destinam a moradores da cidade de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Areal. O programa é gratuito e as inscrições seguem até o dia 3 de junho de 2024 e devem ser feitas pelo site serratec.org/residência. Os candidatos não precisam ter conhecimento prévio em tecnologia, mas é preciso ter ensino médio concluído e idade mínima de 18 anos até dezembro deste ano. Pessoas com diversidades funcionais, com deficiência ou neurodiversas, além de pessoas pretas, mulheres e quem já estudou em escola pública terão prioridade. As aulas online e ao vivo começam em agosto e seguem até dezembro, num total de 770 horas de imersão no universo da tecnologia. Os alunos selecionados vão compor a 9ª turma qualificada pelo Serratec e as vagas para o programa são bastante concorridas. Essa corrida para o mercado de tecnologia se explica por vários fatores. Um dos motivos é a transformação dos negócios, cada vez mais voltados para o digital e que traz em si uma carência por trabalhadores no mercado da tecnologia. São 5 anos de programa, mais de 1.000 pessoas já qualificadas e o índice de contratação imediata supera os 50%. Então não deixa, de se inscrever, você viu aí as regras para fazer essa inscrição e a gente lembra, o setor da tecnologia hoje ele é escasso de mercado, de mão de obra qualificada, então as chances de contratações são muito grandes, inclusive das próprias empresas que fornecem até mesmo essas capacitações. Então não deixe para a última hora, as inscrições seguem até o dia 3 agora de junho, essa segunda-feira, para você jovem que gosta da área e quer ingressar no setor da tecnologia. A campanha de arrecadação de donativos Terê Abraça o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes no estado obteve um grande volume de doações por meio de ingressos solidários em apenas 2 jogos, por exemplo, do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro de Futsal. Foram somados aí quase 4 toneladas de alimentos arrecadados. Na última terça-feira, o Rio Solidário fez um recolhimento do material e que vai ser levado pelo governo do estado para o Rio Grande do Sul. Entre os alimentos doados estão itens como, por exemplo, arroz, macarrão, feijão, leite, açúcar, farinha de trigo e também de mandioca e café. A campanha Teresópolis Abraça Rio Grande do Sul foi organizada pela Secretaria Municipal de Governo e Coordenação por meio da Ouvidoria Geral e conta com o apoio das Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos e de Esporte e Lazer. A ação, voltada para a arrecadação de alimentos não perecíveis, como água mineral, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza, acontece durante a semana, não apenas em dias de jogos no Ginásio Pedrão. As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, de 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Entre em contato se você quiser realizar essas doações com as secretarias responsáveis para realizar essa doação, esse ato de caridade também à população do Rio Grande do Sul. A gente comentou aqui, falaria mais sobre questões relacionadas à saúde e à cobertura vacinal, enfim, os índices aqui no nosso estado. O Boletim Infogripe reafirmou o alerta para as internações por síndrome respiratória aguda grave, especialmente por influenza A, que é a gripe, e o vírus sincicial respiratório VSR. O cenário nacional apresenta atualmente uma situação heterogênea, com alguns estados apontando reversão na tendência de crescimento, enquanto outros ainda mantêm o ritmo de aumento semanal. A gente vai acompanhar a fala do coordenador do Boletim Infogripe, Marcelo Gomes, que traz os dados e a análise desta semana. Vamos acompanhar.
Bom, na atualização dessa semana do Boletim Infogripe, analisando os dados de síndrome respiratória aguda grave, que são aquelas internações associadas às infecções respiratórias, né, e também com base nos dados do informe epidemiológico do Ministério da Saúde, o que a gente vê nesse momento, né, ainda é um cenário, né, muito similar ao que a gente vem alertando ao longo de todo esse mês de maio, né, ou seja, principalmente os vírus influenza, né, o vírus da gripe, e o VSR, o vírus sincicial respiratório, né, que dominam as internações no país, né, além de alguns casos aí associados ao rinovírus também, né? Mas aqueles dois primeiros vírus os que têm, né, predominado de maneira mais clara aí quando a gente olha os dados de internações por infecções respiratórias, né? E aí, quando a gente vai olhar as diferentes regiões do país, né, o que a gente observa é hoje uma situação heterogênea, né? Porque embora alguns estados já tenham iniciado aí uma reversão, né, na tendência, seja associada ao VSR, seja associada ao vírus influenza, a gente continua com um número importante de estados que mantém, né, um ritmo de crescimento semana após semana, né? Em relação ao VSR, isso está mais espalhado pelo país, né, o conjunto de estados aí que mantém um cenário de crescimento. Tá? Em relação ao vírus influenza A, o vírus da gripe, a gente já observa, né, fundamentalmente na região nordeste, uma situação mais, né, já de reversão, né, de interrupção do crescimento, início de queda em diversos estados, né, com pouquíssimas exceções, tá? Enquanto que o centro-sul do país é que ainda mantém, né, um número maior de estados que continuam em crescimento, né? Embora alguns deles já também comecem a pelo menos diminuir esse ritmo, né, de aumento semana após semana. Tá? Mas, de maneira geral, a gente continua tendo volumes importantes de internações por infecções respiratórias, né? Quando a gente olha o agregado nacional, a gente está numa situação ali, numa espécie de platô, né, porque vinha crescendo, conseguiu interromper no agregado nacional, mas ainda não tem uma queda clara, tá? Então, a gente continua, né, óbvio, com aquelas recomendações fundamentais e básicas, né? Ou seja, vacinação contra a gripe, né, absolutamente fundamental, especialmente para quem é grupo de risco, né, e uso de boas máscaras para toda e qualquer pessoa que estiver com sintomas, né, de resfriado, de um quadro ali que parece uma gripe, né, e toda e qualquer pessoa que for a uma unidade de saúde, né? Seja a trabalho, né? Seja trabalhador do local da unidade de saúde, seja quem está prestando um serviço, seja quem está indo visitar ou buscar um atendimento, né? Isso é extremamente interessante, né, e relevante para evitar contrair o vírus respiratório na unidade de saúde e acabar levando de volta para casa, para transporte público, enfim, né? Então são pequenos cuidados aí que cada um de nós pode tomar nesse momento que vai acabar ajudando toda a população. E por isso a gente ressalta que é sempre necessário que a população busque os postos de saúde e tome os cuidados necessários, principalmente com essa chegada da época de frio. O governador Cláudio Castro e o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, entregaram na manhã da última quarta-feira 30 títulos de propriedade a moradores de Santa Cruz em evento realizado na Praça do Fórum. A iniciativa faz parte do programa Solo Segura Favela, desenvolvido pela Corregedoria Nacional de Justiça, em parceria com as corregedorias estaduais, registradores de imóveis e apoio da Companhia Estadual de Habitação. A gente vai acompanhar a fala do governador Cláudio Castro em relação a essas entregas e a gente acompanha nesse momento. Quando a gente começou esse projeto da regularização, a gente tinha essa ideia de devolver dignidade. Eu estou muito feliz, sabe? Feliz porque você, a partir de hoje, que está recebendo esse título, é reconhecido que aquele seu patrimônio, ou você construiu, ou algum antecessor seu construiu, ou você juntou tanto o seu suado dinheiro para poder comprar, e que a partir de hoje você vai poder bater no peito e dizer, olha, ninguém me tira mais daqui. Eu não tenho dúvida que a gente está botando o nosso tijolinho, sabe, gente, para melhorar a vida das pessoas. Parabéns e que Deus possa abençoar o lar de vocês. Tá, e a gente sabe também que é necessário políticas públicas para a moradia como um todo. A gente vai trazer, inclusive, daqui a pouco para você, a representação da entrevista que nós trouxemos ontem para falar sobre as moradias em Petrópolis e as dificuldades a esses projetos, não só em Petrópolis, mas no estado como um todo. 30 unidades ainda são poucos para o tanto de gente que ainda precisa de uma moradia, de um local seguro para viver, para não ficar mais dependendo, infelizmente, hoje do aluguel social, uma política que era para ser temporária, que se torna, infelizmente, permanente, tendo em vista a dificuldade do acesso à moradia, do acesso a essas
casas que são destinadas à população que infelizmente perderam aí as suas casas em meio à tragédia. Diante disso, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco então para mais uma vez você acompanhar essa reapresentação e, claro, ter essa reflexão da necessidade de novas políticas públicas voltadas para a moradia e para a prevenção também em todo o estado e em todo o país, porque a gente sabe que não é só em Petrópolis em que essas ocorrências acontecem. O Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Nós vamos conversar com a Cláudia Renata. Ela já esteve aqui no Correio Petropolitano Debate com a gente para falar sobre prevenção, para falar de ação voltada à moradia para a população atingida por conta das tragédias, não só em Petrópolis, mas no interior do estado como um todo. Isso porque, de acordo com o levantamento do PAC e Seleções do governo federal, Petrópolis é a cidade da região serrana com o maior número de áreas de risco, ou seja, de pessoas que estão morando nas áreas de risco. E logo em seguida tem Teresópolis e também Nova Friburgo, cidades que foram muito atingidas em 2011. A Cláudia, além de ser uma dessas vítimas em 2011, hoje faz parte de diversos projetos em prol da moradia e da dignidade para a população. E a gente vai justamente conversar com ela sobre isso mais uma vez aqui no Correio Petropolitano Debate. Cláudia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa e, infelizmente, para falar ainda de um tema que é muito preocupante, né? Bom dia. Bom dia não, já é boa tarde, já né? Tarde, já é boa tarde já.
Então, mais uma vez quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez falando, né, infelizmente, sobre os mesmos temas, os mesmos problemas. Pouquíssimos avanços tivemos, né, conforme você falou. Petrópolis, da região serrana, é a primeira cidade, né, está em número 1 aí, com os eventos climáticos agora, né, e agora a gente tem que incluir na nossa luta por moradia essa pauta agora das mudanças climáticas, né? E tá muito difícil, sabe, Richard? E aí a gente, toda vez que a gente vem num espaço como esse, a gente fica muito agradecido, porque quem não é visto não é lembrado, e a gente não pode deixar cair no mar do esquecimento, principalmente nesse momento agora, com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Com toda certeza. Bom, Cláudia, a gente está falando justamente sobre essas questões relacionadas, por exemplo, a tragédia em Petrópolis que nós tivemos em 2022, e aí agora, por exemplo, o próprio Ministério Público já divulgou informações sobre irregularidades no prédio da Floriano Peixoto, que é também uma situação muito delicada, mas trazendo em relação ainda às ações. Você, como a gente já comentou aqui no Correio Petropolitano Debate, faz parte de um movimento que trata, que discute justamente, que cobra justamente as ações em prol da população atingida. O que hoje já teve de novo? Como que estão os avanços ou não estão tendo avanços? Como que está sendo o diálogo, seja com o Estado, com a Prefeitura e com o Governo Federal? Então, Richard, você convidou justamente numa semana boa para conversar, porque eu acabei de chegar de Brasília, eu tive lá semana retrasada, fiquei lá 3 dias, né? Fui em alguns ministérios, como o Ministério das Cidades, estive também com o secretário das Periferias e Favelas, o Guilherme Simões, né? Tive lá com o seu Ailton, que é o secretário nacional de Habitação, tive também no Ministério do Meio Ambiente, né? Conversei lá com a senhora Monique, que ela é a chefe de gabinete da secretária, né, da Secretaria Nacional do Meio Ambiente lá, das mudanças climáticas. Então, assim, Richard, o que está vindo é uma coisa que já veio lá desde 2018. Eu falei que eu já não aguento mais receber esses programas habitacionais do Cuiabá, Benfica e Mosela, né, que é de competência agora do governo do Estado, né? Sim. O governo do Estado ia ser o programa Casa da Gente, mandou os terrenos para Brasília, foram aprovados. E aí eles fizeram um chamamento público que, infelizmente, deu deserto por 2 vezes. A gente está com muita dificuldade que uma empresa participe das licitações para fazer empreendimentos em Petrópolis. E isso eu fui para lá para ter um olho no olho, vamos dizer assim, com o secretário. E ele até me deu outros caminhos das pedras, né, vamos dizer assim, para a gente tentar trazer mais unidades habitacionais, talvez por outros programas que existem dentro do PAC, né? Dentro do programa da Minha Casa Minha Vida. Existem outros viés que a gente pode também estar tentando para trazer a unidade habitacional para cá. Mas aí o governo do Estado, o secretário, o seu Bruno Dauari, me ligou semana passada dizendo que apareceu uma empresa para fazer 2 empreendimentos. E aí a gente está aguardando ainda essa resposta. Eu falei lá que é muito triste, porque desde 2018 esses terrenos vêm e vão, né? Vem para o Estado, vai para o governo federal, volta para o Estado, vai para o governo federal. E hoje também a gente tem o Estrada da Saudade, que é do município, que também foi apresentado no Minha Casa Minha Vida, foi aprovado. Já tem uma empresa e até agora a gente não vê uma viga subindo, né? Então, assim, são perguntas que a gente tem feito. Por que o empreendimento do Estrada da Saudade já não começou as obras, uma vez que já tem empresa, já tem tudo direitinho. E agora o governo do Estado, eu estou perguntando, cadê o empreendimento, já que tem uma empresa agora? Só que a gente sabe que demora muito, né? Aí daqui a pouco vai demorar mais 6 meses, porque isso foi um tempão para licitação, e até agora que a papelada fica toda ok. E isso, Richard, nós que estamos de frente, nós lideranças, a gente hoje já entende que tem esse processo demorado. Só que para quem está na ponta, as famílias, está muito difícil. São 4.000 famílias no aluguel social. São 4.000 famílias precisando de unidade habitacional. Se a gente continuar nessa pegada de 10, 15 anos para chegar nem 500 unidades, se você dividir por 4.000, vai dar 50 anos. 50 até 70 anos. Eu não vou estar mais aqui.
E levando em consideração que nós temos aí os efeitos climáticos cada vez mais recorrentes, esse número vai se tornar uma bola de neve, infelizmente. Vai, e eu tenho feito muito essa crítica, eu tenho falado bastante sobre isso, que tem que ter um despertar, não só da população petropolitana, não só das famílias que estão no aluguel social aguardando uma unidade habitacional, tem que ter um despertar das autoridades. Quando eu fui a Brasília semana retrasada, eu falei isso lá, que a gente sabe, claro, de todos os problemas que o Rio Grande do Sul está passando. É um estado praticamente inteiro. A gente está vendo, né, a quantidade de pessoas que morreram e que ainda estão desaparecidas. A gente sabe disso tudo. Mas a gente está vendo uma mobilização tão grande, até dos políticos, que se deixar daqui a 6 meses, o Rio Grande do Sul vai estar de pé e Petrópolis não. Vai ter acontecido outra tragédia e a gente não vai ter conseguido solucionar nem 1/3 dos problemas que a gente tem. Então, a gente está numa situação muito delicada, a gente está num problema, com um problema muito grande e pouco se debate sobre isso, até mesmo na cidade. Né? Então, assim, não adianta a gente estar articulando com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal, né? Por mais que a gente tenha alguns enfrontes assim, mas eu não posso reclamar, eu tenho tido articulação com todos, né, com os 3 poderes, mas a gente tá avançando praticamente 0. É muita articulação e pouca ação, de fato. Sim, e a gente está vendo isso principalmente como um todo no estado do Rio. Então, assim, Petrópolis, claro, tem um problema muito sério, mas a gente está vendo problemas também em Teresópolis, a gente vê isso ainda um pouco em Nova Friburgo, a São José do Vale do Rio Preto, que nunca que saem as unidades habitacionais de São José do Vale do Rio Preto. Então, assim, a gente está vendo que as coisas estão demoradas, principalmente para o estado do Rio. E a gente não pode deixar isso passar assim batido, porque senão a gente sempre vai ficar para trás, e mais uma vez vem um outro evento climático que abafa, vamos dizer assim, né, o nosso, que esse ano foram 2, a gente não pode deixar de dizer que esse ano, em janeiro, a gente teve um problema com a pedreira do Ingá. Sim, e que a prefeitura chegou a declarar a calamidade pública, inclusive, na época. Então, e aí, pouco se fala mais da pedreira do Ingá. E aí teve um problema com Independência e daqui a pouco vai ser qual bairro? Vai ser aonde? E aí um vai se sobrepondo o outro, e vai ficando... É de 100 em 100 que se começa. Esse ano tem mais de 200 famílias já desalojadas. Então, assim, como é que fica? Essa estatística só vai aumentando, e a gente não tem visto nada, sabe, Richard? Então, assim, gera um pouco de frustração também, porque a gente está, vamos dizer assim... que nem todo mundo fala, Cláudia, a tua luta é tão bonita, o teu trabalho está tão certinho, né, à frente do movimento do Aluguel Social Moradia de Petrópolis, da Comissão das Vítimas das Tragédias da região serrana com as outras meninas. A gente tem feito um trabalho de 10 anos ali certinho, só que são muito poucos os avanços, e isso também a gente vai ficando desgastado. Com toda certeza. Né? Você comentou logo na sua fala no início sobre as 2 chamadas públicas que tiveram para os terrenos aqui em Petrópolis e que foram desertas como resultado. Nenhuma empresa participou. O secretário chegou a explicar o porquê hoje tem essa dificuldade? Então, a gente tem um problema muito grande, que não é mistério para ninguém. Infelizmente, o programa do Minha Casa Minha Vida, quando tem essa tabela, né, para as empresas participarem, é um valor, seja qualquer região do país, né, esse valor. E o valor hoje, quando chega para a gente aqui em Petrópolis, para uma empresa participar, para fazer esse programa aqui em Petrópolis, para eles não é interessante. Por quê? Eles vão receber um valor X para fazer as unidades habitacionais aqui. Só que chega aqui nos terrenos, a gente não tem um terreno plano. Primeira coisa que vai ter que fazer é a terraplanagem. E isso, às vezes, dependendo do terreno, vai levar já uma parte do dinheiro, vamos dizer assim, né? Geralmente é a parte mais cara desse processo. Exatamente, só para o pessoal entender em casa. Então, vamos dizer, de um montante que eles vão receber, se deixar mais da metade, vai na terraplanagem. E aí, vai ficar uma parte para fazer os empreendimentos e também uma empresa de fora vir para a cidade, a gente tem um problema do laudêmio. A gente tem tarifas a pagar,
né, para o município. E aí a empresa de fora ainda vai ter que tirar desse montante um dinheiro para isso. E aí, por mais que a prefeitura, né, às vezes, porque se eu não me engano, teve um empreendimento que a prefeitura até aliviou, né, alguns encargos, algumas coisas assim, mas mesmo assim, a empresa tem que pagar. O que vai sobrar para essa empresa para fazer um empreendimento como esse? Aí pega uma empresa que não tem tanta experiência assim, que é o que tem acontecido na nossa cidade, a gente tira pelo Vicenzo Rivete, a gente tira pelo meu conjunto lá, o da Posse, que, por exemplo, só a parte do Estado já está na 5ª empresa, isso só com a SEAB, já é a 5ª construtora, que está lá, 4ª ou 5ª. Então, assim, e a 2ª do município, foram 2 empresas, né, da parte do município. Porque aí a empresa começa, mas aí o dinheiro vai acabando, eles vão pegando outros empreendimentos, aí não consegue dar conta do que está fazendo aqui, e aí o dinheiro vai embora, e aí quebra as pernas da empresa, e aí tem que fazer licitação de novo, e aí vai se arrastando, a gente vê, só a Posse foram 12 anos. 12 e hoje você comentou sobre as famílias que ainda estão aguardando, são 4.000 famílias. Existem famílias, inclusive, de outras tragédias. Sim, nós temos aí cerca de 400 famílias ainda, de 2011, aguardando unidades habitacionais. Só do Vale do Cuiabá ainda são 126 famílias que estão aguardando a unidade habitacional. Fora as que estão ainda aguardando, ainda com o seu cheque na mão, lá com o teu termo, como é que fala? O do INEA, né? Sim. A indenização do INEA, que esses dificilmente vão ver esse dinheiro, né? Então, assim, é um processo para a gente aqui da região serrana, principalmente para a cidade de Petrópolis, que está muito sofrido, e a gente precisa que as autoridades tenham um olhar diferenciado para Petrópolis, para a região serrana do estado. Você comentou sobre justamente essa sua visita a Brasília, ela foi um convite, foi para ser discutido realmente a situação das moradias em Petrópolis, na região serrana como um todo, foi um encontro, o que aconteceu? Não, então, já desde o início do ano, a gente já tinha visto uma necessidade de voltar a Brasília. Né? À frente do movimento, eu já fui a Brasília 4 vezes, né? Com as meninas das outras cidades. A gente começou a ir lá a partir de 2018. A gente sempre tenta fazer algumas agendas lá. Isso, e graças a Deus, todas elas foram feitas por nós, né? Por nós mesmos, não teve político nenhum, um vereador tal, ninguém fez a agenda nossa. Envolvimento político. Nenhum envolvimento político. Nós mesmos fizemos nossas agendas. E aí, graças a Deus, até graças às lideranças do Rio, geralmente a gente consegue os contatos da maioria dos secretários, né, nacionais em Brasília, ou até mesmo diretamente de alguém ligado direto a algum ministro. Então, assim, e isso aconteceu, porque a gente tem muita articulação, Richard, eu já cansei de falar aqui das lideranças do Rio. O que seria da Cláudia se não fossem as lideranças do Rio? Foram eles que abriram toda a articulação que eu faço hoje, eu com as meninas da comissão. Então, em janeiro, a gente já tinha visto essa necessidade, a gente começou a correr atrás. Então, eu consegui marcar essas agendas. Por exemplo, uma foi cancelada, que foi com o secretário nacional do meio ambiente. Ele, no dia que estava marcado, ele teve que ir para o Japão para um evento. Né? A ministra estava no Rio Grande do Sul. O secretário também nacional da Defesa Civil, o seu Volney, que já era um conhecido, que eu já tinha até o contato dele pessoal. Então fica muito mais fácil quando a gente tem um contato pessoal, né? O seu Volney, ele, lá em 2018, ele nos recebeu no antigo, até então, no antigo Ministério das Cidades. Sim. Ele que resolvia as coisas do PAC. Então, o seu Volney hoje é o secretário nacional de habitação. Aí eu mando para ele, poxa, Claudinha, claro que eu lembro de você, vamos marcar sim. Só que com essa história do Rio Grande do Sul, ele mesmo falou, Cláudia, eu vou te atender com o maior prazer, só que eu não vou conseguir agora. Mas a gente vai se falando por aqui, ele fala comigo mesmo, então fica muito mais fácil. O Guilherme também, que é o secretário de Periferias e Favelas. A gente tem um contato há mais de 10 anos, porque eu conheci ele lá atrás, ele já veio aqui em Petrópolis para a gente ver alguns terrenos, para tentar ajudar, né? Porque ele também faz parte do movimento social, né, no estado do Rio. Então, assim, é muito mais fácil quando a gente já tem um contato das pessoas. Sim. Então, foram as agendas que eu consegui marcar. Dessa vez eu fui sozinha, senti muito falta das meninas, porque é difícil quando você está sozinha. Algumas pessoas até perguntaram, cadê as meninas, Cláudia? Porque você parece que fica um pouco menos, com menos força, né? Sim, com as meninas de lá dá mais um gás, né? Porque
é tudo muito longe, é tudo muito desgastante, a gente sai das reuniões chateadas, porque quando a gente chega lá, a gente vê que tá tudo assim muito complicado, é moroso. E aí, com a história do Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente tá ficando para trás realmente, né? E como eu disse, é normal, porque todos os olhares estão para lá. Tem a história, né, de serem os maiores produtores, tem isso tudo, não tem como negar. Só que aí a gente vem para cá e a gente fica muito frustrado, porque a gente viu que São Paulo se reergueu. Todas as famílias de uma tragédia que foi depois da nossa de 2022, todo mundo já está com as suas unidades habitacionais. E aí a gente não pode negar que ficam falando assim, é por causa de briga política, não sei o que, não. O governador de São Paulo é de um partido de direita, e o presidente, que é o Tarcísio, e o presidente é de um partido de esquerda. Entendeu? Então, assim, não tem muito isso. Eu acho que quando se pensa no povo, essa articulação pode ser feita, entendeu? Amigavelmente, vamos dizer assim. Né? Então, assim, isso está faltando para nós aqui. Entendeu? Que você vê, São Paulo já tem as suas unidades. O Rio Grande do Sul já está se falando agora em já começar a fazer as unidades. E a gente aqui? E Petrópolis? 4.000 famílias é muita coisa, Richard. É a cidade que mais tem um quantitativo de gente precisando de casa. A gente passou à frente até do estado do Rio, se deixar. Então, assim, a gente está numa situação muito crítica. A situação, de fato, é muito preocupante. A gente chegou, infelizmente, aqui ao fim da nossa entrevista, Cláudia. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui. Primeiro, para trazer essas atualizações, falar de como que foi essa conversa. Infelizmente, uma conversa que ainda não traz notícias tão positivas para a cidade, obviamente, até mesmo pelo que a gente também viu no Rio Grande do Sul. Obviamente, isso iria afetar também, mas é sempre bom a gente lembrar que isso não justifica que aqui também não sejam realizadas as intervenções. Então, de qualquer forma, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. E, é claro, o espaço está sempre aberto aqui para novas atualizações, novas conversas e também para a gente poder cobrar esses projetos e essas ações aqui na nossa região. Eu que te agradeço sempre o espaço da TV e sempre a TVC sempre com a gente, né? A TVC é um canal que tem aberto muito espaço para a gente aqui em Petrópolis. Outras lideranças já estiveram aqui comigo também, né? Então, assim, a gente só não pode deixar cair, né, no esquecimento. A gente sabe dos problemas que a gente está passando num todo no Brasil, mas a gente tem que continuar persistindo, né? Desistir, a gente não vai desistir. Mas a gente agora tem que ter um olhar diferenciado para isso tudo, principalmente com as mudanças climáticas, né? Que a gente sabe que isso tudo está aí. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. Obrigado a você. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela companhia. E fica com essa consciência, essa reflexão. Busque, apoie também, porque a população faz a diferença nesses momentos, principalmente daqueles que também mais precisam. A gente volta amanhã e, é claro, você é sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.